Will Smith soltou um novo álbum e claramente com a intenção de tentar emplacar uma redenção, vamos dizer assim, depois daquele episódio do tapa no Oscar. Só que ele entregou um punhado de canções horrorosas que mais parecem assim um grande e um caro exercício de autoindulgência. Preste atenção ao que eu tenho a dizer a respeito dessa presepada. Meu amigo e minha amiga, olhe bem para esse lugar aqui. Isso aqui é um tremendo estúdio e é aqui onde profissionais constroem música de verdade. Sabe o que não entra aqui? Banda desorganizada, músico que não sabe nem quanto vale o próprio trabalho e acha que ser artista é só postar fotinha no Instagram e esperar o sucesso cair no colo. Você quer saber por que a sua banda não sai do lugar? Muito simples, porque vocês não sabem jogar o jogo. Porque vocês não tratam a sua banda como um negócio, porque aceitam qualquer cachê, qualquer condição e depois aí ficam se perguntando por que ninguém leva vocês a sério. Eu e o Paulo Barão colocamos aqui neste guia tudo, eu disse tudo que você precisa saber para não passar vergonha no mercado. Nós colocamos tudo a respeito de formação, de imagem, negociação, contratos, direitos autorais, está tudo aqui. Então, meu amigo, minha amiga, se você leva a sua carreira, tudo isso que eu falei, você leva a sério, clica aqui no link, tá? Agora, se você não levar a sério, então boa sorte aí, continua tocando aí a troco de cerveja e misto frio. Problema seu. Meu amigo e minha amiga, quando o Will Smith anunciou que ele lançaria um álbum intitulado Based on a True Story, que seria o seu primeiro disco em 2 décadas e também como se fosse a primeira temporada de uma pretensa trilogia, o mundo inteiro da música pop e do hip hop ergueu as sobrancelhas. Não por nostalgia ou por empolgação, mas por uma mistura de curiosidade mórbida e ceticismo. Porque, afinal de contas, se tratava do astro que em 2022 transformou um tapa na cara do Chris Rock durante o Oscar em um dos momentos mais infames da cultura pop recente, mesmo que eu o tenha defendido na época. Você pode, inclusive, procurar aqui no canal o vídeo que eu falo a respeito disso. Desde então, ele tenta navegar as águas turbulentas do cancelamento, né? Uma tarefa que este álbum, inclusive, assume como missão central. Agora, você deve estar se perguntando, será que ele conseguiu? Será que esse disco novo é só um exercício de autoindulgência disfarçado de redenção? Você deve estar fazendo algumas perguntas e eu vou te responder. Agora, antes de tudo, antes de eu abordar cada uma das faixas, é importante contextualizar que o Will Smith, cara, outrora o Fresh Prince da dupla com o DJ Jazzy Jeff, sempre foi um rapper de apelo pop, um mestre em transformar o hip hop em algo palatável para as grandes massas, né? Com hits completamente contagiantes, carismáticos e inofensivos. E ele continuou tendo essa característica nos seus discos anteriores na carreira solo. Só que o mundo mudou, o hip hop mudou e o Will Smith, aos 56 anos, ele parece que ele está preso numa versão de si mesmo que não dialoga mais com 2025. Esse disco, ele tenta ser confessional, ele tenta ser espiritual e motivacional, mas frequentemente ele soa como um sermão de autoajuda muito mal ensaiado, com uma produção polida e sem alma. A abertura do álbum, com uma vinheta cômica curta chamada Barbershop Day, inspirada na série O Maluco no Pedaço e no Príncipe em Nova York, tem uns diálogos que zombam do cancelamento dele. A ideia até que é interessante, sabe? Tipo, usar o humor autodepreciativo e levemente forçado para desarmar o ouvinte. E a presença do DJ Jazzy Jeff, por exemplo, que é o parceiro de longa data, até que adiciona um toque levemente nostálgico
a essa abertura. Mas o disco começa efetivamente com uma canção que mal ultrapassa os 2 minutos de duração, intitulada You Looking For Me? Né? Uma pergunta, com uma boa batida e uma marra ali confiante por parte do Will Smith, na qual inclusive ele se gaba do seu status de ícone e faz referências sutis ao episódio do tapa do Oscar, né? Ali com uma postura confrontadora dentro de uma produção quase minimalista. Mas é uma pena que essa faixa ela caia na autoexaltação, com algumas bravatinhas vazias. Depois tem mais uma vinheta de 1 minuto e meio ali, batizada como The Reverend Rave Sermon, né? Surge Rave in the Wasteland, que é uma música confusa na sua mistura de discurso frenético e batidas tribais, que inclusive antecede Bulletproof, na qual o Will Smith soa mais à vontade, entregando um refrão grudento, numa faixa que é até divertida, quase épica. Depois vem Hard Times, que surge então com uma batida suave e uma mensagem de encontrar alegria na adversidade. Só que essa é uma música muito fraquinha e genérica, com a participação vocal de uma tal de Teyana Taylor aí, que nada acrescenta de substância a uma música que passa muito longe de ser memorável. Na sequência, vem Beautiful Scars, que tem uma batida sólida, tem um refrão pegajoso, que tenta inclusive trazer o Will Smith para o hip hop atual, com uma mensagem de resiliência, que tenta soar sincera. Mas o próprio Will Smith soa desconfortável nessa música, como se ele estivesse imitando o estilo dos rappers mais jovens, só que sem qualquer naturalidade, inclusive recitando letras genéricas, cheias de clichês motivacionais. É uma faixa que soa como uma canção do Drake, e isso não é nenhum elogio. Depois tem Tantrum. Nessa música o Will Smith ele mostra uma certa garra, rimando com intensidade por sobre corais e ritmos falsamente pesados, mas é uma tentativa de soar hardcore, cara, que é exagerada, porque ele nunca foi um rapper intenso, e forçar essa postura soa completamente artificial. As letras, inclusive, sobre superação, são repetitivas, e a faixa parece mais um exercício de ego do que uma narrativa coesa. Depois vem First Love, que é uma balada introspectiva espanholada, vamos dizer assim, que tenta explorar o amor e a juventude do próprio Will Smith, né? E a produção até que é delicada, tem uns violões, aí um arranjo também meio minimalista, buscando funcionar como se fosse uma pausa na energia pretensamente frenética do álbum. Só que essa música, ela soa absurdamente tediosa, cara. Dá para inclusive sacar que o próprio Will Smith não é um grande cantor, porque a entrega vocal dele nessa música é bem limitada ao soltar umas letras clichêsentas que romanticamente não dizem nada. É o tipo de música que pode tocar no fundo de um elevador e ninguém vai prestar atenção. Aí vem Make It Look Easy, na qual ele tenta voltar ao seu charme do passado, né? Assim, mais descontraído, por sobre uma batida genérica ali de reggaeton, uma batida inclusive insuportável. Mas aquele charme de outrora não funciona mais, porque o Will Smith ele soa como um tio tentando ser descolado na festa da família do vizinho dele, sabe? É uma faixa horrível. Já uma outra música que chama You Can Make It, levemente inspirada nas raízes gospel, nessa música o Will tenta emplacar uma energia edificante junto com um coral intenso ali para falar mais uma vez sobre superar adversidades, blá blá blá. Isso pode funcionar numa palestra motivacional que ele queira dar, mas assim, a mensagem ela é tão genérica no disco que beira o ridículo. Parece uma trilha sonora de um vídeo de autoajuda com uma produção meio exagerada. E essa faixa, ela soa muito mais como se fosse um panfleto. E nada mais previsível do que o Will Smith colocar o filho dele sem talento, né, o Jaden, para uma participação no disco. E esse moleque não acrescenta nada que você possa aproveitar. E essa participação acontece numa canção chamada Work of Art, que mesmo tendo uma batida suave ali com um toque de R&B e um refrão melódico, essa música naufraga
por conta da letra, que é de uma pieguice insuportável e de uma produção tão genérica que soa como algo que a gente ouviria num comercial de carro. Então, meu amigo, minha amiga, esse disco, Based on a True Story, é um álbum que tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tenta ser um pedido de desculpas, tenta ser uma celebração de resiliência, uma reinvenção musical, tenta ser uma plataforma de autoafirmação, só que o Will Smith erra em tudo, porque ele quer desesperadamente ser perdoado pelo público, mas a abordagem dele é calculada demais, não tem aquela vulnerabilidade que poderia tornar esse disco algo interessante. Ele fala sobre o tapa no Oscar, o casamento com a Jada Smith, o racismo em Hollywood e a jornada espiritual dele, mas tudo soa muito superficial, como se ele estivesse lendo um roteiro de redenção escrito por um assessor de imprensa dele mesmo. Então, é um disco que carrega o peso de um ego ferido e de uma carreira que está em crise. Ele poderia ter usado esse retorno para contar uma história verdadeira, nua, crua, mas ele preferiu se esconder atrás de clichês e batidas genéricas. É um disco que não convence nem os fãs nostálgicos e muito menos um público novo. É um disco que reflete mais as inseguranças dele do que uma pretensa genialidade que ele acha que ele tem. É uma tentativa frustrada de reescrever a história pública dele, só que esse disco acaba reforçando a ideia de que ele está desconectado do que o hip hop e a música pop exigem hoje. Se esta é a primeira temporada de uma trilogia, como ele mesmo sugere, ele precisa urgentemente de um novo roteirista e de um pouco mais de coragem para ser honesto com ele mesmo. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse disco novo do Will Smith. Aqui nos comentários, coloca o que você achou desse disco, o que você pensa do Will Smith hoje em dia, tá? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.